Salve, salve, Voleifã! Estamos de volta, Brazucas pelo Mundo, 13º episódio, segunda temporada. Já passamos do metade do caminho, né? Algumas ligas já com o retorno mais avançado, outras com o retorno no início, e chega um momento de definição nos principais campeonatos do mundo. A gente está aqui para contar para vocês como foi a jornada Brazuca nessa última semana, seu Bruno, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Como sempre, é um prazer estar com você, com os nossos amigos, os Brazucas, mandando bem demais aí, mundão afora, e a gente está aqui para contar tudo ou quase tudo para vocês aí do outro lado. Então, meu amigo, eu tenho o prazer de começar, que eu sei que o seu roteiro está maior do que o meu hoje. Tá sim, eu começo pela Grécia, 11ª rodada, e a vitória fora de casa do Panathinaikos sobre o PAOK por 3-1, uma excelente atuação do central Lucas Rangel, 17 pontos, 5 deles no bloqueio e um aproveitamento de 55% no ataque. Já o OFI, do levantador Henrique Adame e do ponteiro Rodrigo Ruiz, acabou derrotado em casa pelo Kifisias por 3-0, 3 pontos do Ruiz e uma eficiência de 50% na recepção. Panathinaikos é o vice-líder com 24 pontos e o OFI aparece em nono com 3, Daniel. Eu vou ali pertinho, eu vou para a Turquia. Nova derrota do Bursa no segundo turno do Campeonato Turco masculino. 3-1 para o Fenerbahçe. Esse Fenerbahçe aqui ganha, viu, Bruno? O feminino lá não ganha tanto, não. O levantador Murilo Hadi, que terminou com o duelo com 3 pontos. 2 dele no ataque, 100% de aproveitamento, e outro no saque. Na classificação, o Fener chegou a 28 pontos em quinto, enquanto o Bursa segue com 23 em sétimo. É num confronto direto por posição, hein, Bruno? Aproveitar para convidar todo mundo para prestigiar o nosso novo quadro às segundas-feiras, né? O resumo do Turcão feminino. Bom, República Tcheca agora, rolou já a 20ª rodada por lá e o Pribram venceu em casa o Beskid por 3-0. Boa atuação do ponteiro Igor Ceará, 10 acertos, um no saque e um no bloqueio, 44% de eficiência no passe. Essa foi a 5ª vitória do Pribram em 18 jogos, subindo na tabela, ocupando agora o 11º lugar, Daniel. Bacana, Bruno. Eu vou dar uma passada pela Polônia. Mais uma vitória do Lublin, do levantador Cristiano Torelli, na Plus Liga polonesa. 3-0 sobre o Katowice. Com 11 triunfos e 9 derrotas, o time segue na briga para entrar no G8. 31 pontos, o mesmo número do 8º colocado, o Austin, do técnico argentino Javier Weber. Já o Yastrzębski Węgiel, do Marcelo Mendes, segue na cola do líder Rzeszów. São 4 pontos de diferença entre eles. Quem segue o seu calvário na Polônia é o Radom, o campeão olímpico Maurício Borges. Penúltimo colocado com apenas 2 vitórias em 20 jogos, Bruno. Eu por aqui sigo com boas notícias. Bélgica agora, 12ª rodada, e o Nek Rosseler venceu em casa o Axis Gibertin por 3-0. O central Maicon Leite fez 7 pontos e obteve 80% de aproveitamento no ataque, rodando 4 das 5 bolas que ele recebeu. Fez ainda 1 ponto de saque e 2 no bloqueio. O Rosseler lidera o Campeonato Belga de maneira invicta. Agora são 11 triunfos em 11 jogos e apenas 4 sets perdidos, Daniel. Bacana. Eu vou dar uma passada pela Itália. Eu tenho que ter uma certa criatividade nesse início de fala na Itália, porque parece que é sempre quase a mesma coisa. Não percam a conta. 15 jogos, 15 vitórias do Perugia no Campeonato Italiano masculino. No último fim de semana, o time do Central Flávio derrotou o Padova, 3-0, com um sotaque espanhol. 14 pontos para o ponteiro Wilfredo Leon, polonês, cubano naturalizado polonês, e mais 14 do oposto Jesus Herrera. No rodízio do André Anastasi, Flávio e Soler foram poupados, com os italianos Russo e Mengozzi em quadra no meio de rede. Para o Perugia, mais notícias boas no fim de semana, viu, Bruno? Todos os principais perseguidores perderam na rodada. Modena do Bruninho, Civitanova, Trentino e o Piacenza, de Leal e Lucarelli. Então, assim, a vida do Perugia no segundo turno tá tranquila, nada de braçada. Eu vou dar um tempinho para você entrar num outro país, depois eu volto com a Itália com a segunda divisão, Bruno. Tá certo, o time faz a parte dele e ainda conta com a incompetência dos rivais, né? Assim fica ainda mais tranquilo. Suíça agora, 15ª rodada, e o Genebra fez 3-0 fora de casa sobre o Iona. O ponteiro Felipe Ramé voltou a jogar bem, contribuiu com 9 pontos, um deles no saque e uma eficiência de 80% no passe. No ataque, ele virou 8 das 16 bolas que recebeu. O Genebra lidera o campeonato com 30 pontos, 3 a mais que o vice-líder na Fels.
Na Liga Feminina foi disputada a 13ª rodada e o Franche-Montagne da central Gabriela Rocha perdeu fora de casa para o Vitels por 3-1. Gabriela fez 5 pontos, um deles no bloqueio e 57% de aproveitamento no ataque. O Franche-Montagne que teve um fim de semana movimentado, jogou pela Liga e também jogou pela Copa Suíça, partida de oitavas de final. O resultado, infelizmente, foi o mesmo, uma derrota fora de casa 3-1 para o Dudingen, Daniel. Bacana, então, como falei anteriormente, volto para a Itália para dar uma passada pela Série A2, a segunda divisão masculina. O líder é o Vibo Valentia, do técnico César Douglas. O último fim de semana passou pelo Brescia, 3-0. É outro time que está olhando para cima e quando olha para baixo vê uma diferença grande, viu, Bruno? Já são 8 pontos de vantagem do líder para cima do Castellana Grotte, o segundo colocado. Parabéns ao César pelo trabalho. Eu estou na Alemanha agora, o Ersching, do ponteiro Thiago Vanoli, perdeu em casa para o Lüneburg, 3-0 pela 15ª rodada. O ponteiro Brazuca fez 8 pontos, 2 no bloqueio e conseguiu um aproveitamento de 55% no ataque. O Ersching é agora 6º colocado no campeonato alemão com 7 vitórias em 14 jogos, Daniel. Bacana, eu vou dar aquela passada pela França. Surpresa na rodada do Campeonato Francês masculino, viu, Bruno? O líder Tours perdeu em casa, no tie-break, para o Narbonne, time do levantador Danilo Gelinski. Ele foi titular em todos os sets e autor de 4 pontos. 2 no bloqueio, 1 no saque e 1 no ataque. Sem João Rafael e Aracaju, o time do Marcelo Francoviac contou com 21 pontos do oposto a Buba, insuficientes para a vitória. O resultado deixou o vice-líder Nantes apenas 3 pontos do Tours, após o triunfo sobre o 3-1. Para variar, quem brilhou foi o oposto Brazuca Shizoba, maior pontuador com 26 acertos. A destacar ainda, viu, Bruno, 13 pontos do Central Petrus, com um excelente aproveitamento no ataque, 85%, colocou no chão 11 das 13 bolas que recebeu. Já o Chaumont, 4º colocado, vem se distanciando da briga após mais uma derrota, mesmo com 64% de positividade do Thales no passe, revés para o Saint-Nazaire, do técnico Rubinho, agora em 3º lugar. Esse jogo terminou 3-1. Já o Montpellier, do levantador Thiaguinho, venceu fora de casa o Toulouse, 3-1 e segue em 8º, brigando ali por vaga nos playoffs. Para encerrar meu tour francês aqui, os 18 acertos do ponteiro William Doado não impediram o resultado negativo do Nice, o tie-break diante do Paris Volley, que contou com 20 pontos do hermano Nico Mendes. Já falamos do pai Marcelo, agora aqui falamos do filho Nico, Bruno. Boa, Daniel. Minha passada pela Espanha também costuma ser um pouco mais longa, né? E eu começo pelo feminino e a rotina de vitórias do líder Gran Canária continua. Dessa vez 3-0 fora de casa sobre o Saire La Balena, 7 pontos para a central Adri Vilvert, 4 deles no bloqueio e 1 no saque. Essa foi a 13ª vitória da equipe em 14 jogos. No masculino, o Guaguas do levantador Paulo Renan também lidera e de forma invicta. A 13ª vitória em 13 jogos veio por 3-0 em casa sobre o Palma. O Santanderina, do ponteiro Rafael Marcarini, perdeu fora de casa para o Manacor por 3-0, dessa vez com a atuação discreta do Brazuca, viu? Marcou 6 pontos, aproveitamento de 33% no ataque. Vou para a segunda divisão agora. O Tenerife manteve a liderança do Grupo A, vencendo fora de casa o Villalba por 3-0. 9 acertos do ponteiro Eric Costa, com 53% de aproveitamento no ataque e 57% de eficiência na recepção. Essa foi a 10ª vitória do Tenerife em 12 jogos. No Grupo C, o San Roque também venceu por 3-0 fora de casa, derrotando o Sabadell. 4 pontos para o levantador Gustavo Nicomedes, 1 no saque e 1 no bloqueio. O San Roque é o 3º colocado, com 9 vitórias em 12 jogos, Daniel. Bacana, Bruno. Até para você dar uma respirada antes de você ir para a terrinha, que deve ser a sua próxima passagem, vou dar um aviso para a galera aqui. Esse meio de semana, estamos gravando esse Brazucas na terça-feira, dia 17 de janeiro. Ele vai para o ar na terça-feira ainda. Tem rodada de Champions League. Então, tem times aí que já estão perigando eliminação. A gente vai falar muito sobre essa próxima rodada da Champions no nosso próximo Brazucas, que você vai ler durante a semana no webvôlei.com.br, Bruno. É isso, Daniel. Então vou encerrar com Portugal, 5ª rodada da segunda fase. A dupla Sporting e Benfica se deu bem. Os Leões venceram fora de casa o ex-Moris por 3-0. Destaque para os 15 acertos do ponteiro Pedro Cardoso. 2 deles no saque, 1 no bloqueio. O Pedro foi o maior pontuador do confronto, conseguiu 67% de aproveitamento no ataque e 59% de eficiência na recepção. Excelentes números, então,
do Pedro Cardoso. O Benfica recebeu o vice-líder Fonte Bastardo e venceu por 3-1. Também teve ponteiro brasileiro sendo o maior pontuador da partida, o Japa, 14 pontos, 3 deles no bloqueio e 2 no saque, uma eficiência de 60% no passe. O também ponteiro Rafa contribuiu com outros 12 pontos, 2 deles no saque e uma eficiência de 53% na recepção. O Benfica lidera o Portuguesão, 22 pontos. O Sporting é o terceiro colocado com 16. Ufa, rodamos um bocado hoje, hein, Daniel? Nossa viagem foi longa hoje. Lembrando, os campeonatos europeus eles começam a ter meio de semana cheios também, né, Bruno? Por conta das Copas. A gente já está chegando ao fim de janeiro. Então vocês fiquem conosco aqui durante as semanas, porque campeonatos afunilando, playoff chegando, classificação para alguns, eliminação para outros. E para muita gente pesa e pesa demais esses torneios europeus que são prioridade. A gente sabe que existem regulamentos que permitem mais estrangeiros e estrangeiras em quadra. Então vocês fiquem conosco aqui, que a gente vai tentar manter todos e todas o mais atualizado e atualizada possível. Seu Bruno, obrigado mais uma vez. E para quem estiver acompanhando esse vídeo logo no início da exibição, na quarta-feira estaremos juntos para mais uma live no canal. Então, se você estiver assistindo nessa terça ou até metade da quarta-feira, 19 horas, eu, Bruno e Guja, estaremos juntos para fazer aí análise e brincadeiras e, por que não, coisas sérias sobre o que está acontecendo no vôlei, não só nesse mundão que a gente acabou de passar aqui, mas também na nossa Superliga. Obrigado, hein, seu Bruno. Boa semana para você em Portugal. Obrigado, Daniel. Boa semana para você também. Como sempre, um agradecimento especial aos nossos parceiros do Team GM, gerenciando carreiras de sucesso. Valeu, a gente se vê então na quarta-feira na nossa live, 7 da noite. Tchau, moçada. Um abraço e até a próxima.